O sindicato no Brasil, na verdade, a gente viu isso nos últimos 15 anos, o sindicato é o Estado, né? Ele se confundiu com o Estado. A gente viu uma república sindical, né? Olá, amigos. Está no ar mais um podcast do BomSenso.org. Hoje com o ilustríssimo Aristides Gouveia, advogado, especialista em leis trabalhistas, que vai falar pra gente sobre terceirização, CLT e as relações promíscuas entre o Estado e os sindicatos no Brasil. Hoje, em caráter excepcional, eu, Francis Elliott, serei o host deste podcast, já que os titulares Romildo Pérez e Heleno Galantino não puderam participar. Então, sem rodeios, vamos dar início aos trabalhos e tentar desvendar um pouco desse labirinto que é a legislação trabalhista no nosso país. Bom, oi Aristides, prazer ter você aqui no podcast, e vou logo lhe dar a palavra aqui para falar da terceirização, o que significa, abrindo aqui para suas pinceladas iniciais a respeito do tema. Boa noite, Francis. Prazer é meu de estar aqui mais uma vez no nosso já habitual e querido podcast aí. Bem, terceirização, acho que nem precisa explicar muito, né? As pessoas sabem que a terceirização já é uma realidade, né? No ambiente de trabalho de qualquer pessoa no Brasil, enfim, há muito tempo. Todo mundo, de certa forma, convive com esse tipo de situação no ambiente de trabalho, que nada mais é do que pessoas que prestam serviço por intermédio de uma empresa que é especializada em fornecer mão de obra. Falando de forma bastante ampla da terceirização, é isso. Existem empresas que são especializadas em fornecer mão de obra, ceder mão de obra para outras empresas. Essa mão de obra muitas vezes é altamente especializada num dado tipo de atividade que as empresas necessitam. Já para entrar no ponto principal de discussão da polêmica no Brasil a respeito da terceirização, no Brasil, comumente se terceirizam as chamadas atividades meio, né, que são aquelas atividades que não são as atividades principais que as empresas exercem. Já adianto que essa distinção de atividade meio e atividade fim é horrorosa. Ela realmente é um conceito que ajuda muito pouco a distinguir uma coisa da outra, né? E a gente sabe que um conceito, ele tem que ser funcional, ele tem que ser útil. Se ele mais confunde do que esclarece, então ele deixa de ser uma ferramenta útil para fazer distinção. Então, assim, A grosso modo, só para entender, atividade meio seria, por exemplo, numa fábrica o pessoal da limpeza, e atividade fim o pessoal que está montando um carro na linha de produção? exatamente. Mas veja só que no exemplo que você deu, já tem uma zona complicada, uma zona cinzenta, entendeu? Toda a montagem de um carro é atividade fim. Vamos imaginar, assim, vamos imaginar algumas fases da montagem de um carro, né? Você pode pensar que a forja do chassi, da lataria, o desenho do projeto, a montagem das rodas, seja lá, enfim, vamos imaginar essa montagem do motor está bem próximo da atividade fim. Mas a instalação dos kits multimídia que hoje é muito comum ver aí nos carros, será que isso é atividade fim? Né? Lidar com essa tecnologia embarcada é realmente atividade fim de uma montadora de carro? Será que é possível obrigar ou pretender que uma montadora de carro que tem que dar conta de entregar um carro pronto, seguro, segundo as especificações que ela divulgou no mercado, será que ela tem que dar conta de todas as atividades envolvidas na produção e montagem de um carro? Olha para você, veja só, Francis, como o tema começa a se complicar quando você desce aos detalhes
do que é o processo produtivo em geral de qualquer empresa. Acho que deu para entender um pouco que tipo de problema a gente tem com o conceito, né? Quando você fala dessas ambiguidades aí de definições, isso me dá um frio na espinha, porque eu acho que é seara fértil para ativismo do judiciário interpretar a lei de acordo com seus vieses ideológicos, acharque de fiscais, né? Teve um exemplo na Prefeitura de São Paulo que os fiscais utilizaram ali uma brecha da lei e acharcaram várias pequenas construtoras, escritórios de engenharia, naquela situação onde o cara aplica uma multa, a empresa tem que pagar para depois recorrer. E em muitos casos a multa era o suficiente para quebrar o fluxo de caixa da empresa. Ou seja, o empresário tinha duas opções: subornar o fiscal ou ir à falência, né? Então essas ambiguidades que você cita me dão um frio na espinha, porque elas são muito comuns no Brasil, né, com esse nosso excesso de leis que não são muito claras e abre uma porta perigosa, né? Você falou a ambiguidade da lei. No caso do conceito da terceirização em geral, tá? Então, por consequência do conceito de atividade de fim, de atividade de meio, esse conceito sequer decorre de lei, entendeu? A grande discussão agora é porque está se procurando pela primeira vez criar-se uma lei, aprovar-se uma lei para regular a terceirização. Esses conceitos eram todos construções dos tribunais. Tanto que a terceirização, até o momento, ela é regulada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Uma súmula nada mais é do que um conjunto de decisões desse mesmo tribunal, no caso o TST, no mesmo sentido. Ou seja, os juízes foram decidindo processos bastante semelhantes aí durante um tempo, chegaram a um norte comum, né? Os ministros foram chegando a um certo consenso naquela matéria. Depois que esse consenso é alcançado, edita-se uma súmula, que nada mais é do que um resumo desse entendimento que foi construído. Veja só o tamanho da insegurança jurídica que se cria e que se criou nas últimas décadas no Brasil em torno do assunto terceirização, em torno do conceito, ou seja, o conceito de atividade de meio e atividade de fim está na súmula. O conceito, enfim, vamos dizer, o mandamento segundo o qual a terceirização lícita é apenas aquela da atividade de meio e que a terceirização ilícita é da atividade de fim, também é resultado dessa súmula, ou seja, não existe lei no Brasil que diga isso. Foi uma invenção de tribunais que acabou chegando ao TST e que assim regulamentou, nem dá para dizer que regulamentou, quer dizer, editou uma súmula sobre o tema que vem guiando, norteando esse entendimento. E veja só que curioso, né? Nós estamos numa discussão aí grande sobre terceirização nos últimos, pelo menos na última semana, né? Desde a quarta-feira passada, desde o ano passado vem se falando de reforma trabalhista e hoje, na sessão de hoje, o STF acabou dizendo que a administração pública, ou seja, o governo, não é automaticamente responsável pelos encargos trabalhistas decorrentes da inadimplência de uma prestadora de serviço, ou seja, o governo não tem que pagar quando a empresa terceirizada não paga os salários e os encargos da mão de obra que ela cedeu. Ou seja, a questão da responsabilidade subsidiária, que tanto se fala aí, que automaticamente se acaba sendo reconhecido em face da empresa que contrata os serviços, né, que é a tomadora dos serviços, hoje já foi posta em xeque pelo STF e, curiosamente, o voto que desempatou a questão que vem sendo aí julgada e discutida há bastante tempo no STF, o voto que desempatou a questão foi do ministro que acabou, né, mal esquentou a cadeira, o ministro Alexandre de Moraes. Então, veja o campo, a arena de disputa que está sendo criada, né? Um PL sobre terceirização aprovado semana passada, e está indo à sanção presidencial. O presidente ora sinaliza que aguardará o Senado se manifestar sobre um outro projeto de lei que lá está, que é um pouco menos liberal do que esse. Nos últimos dias já sinalizou o contrário, que não aguardará o Senado,
que sancionará por inteiro a lei, né, o PL aprovado na semana passada pela Câmara. Já há movimentações no Senado de Renan Calheiros e sua turma contra, o PL aprovado na Câmara. Obviamente que não estão nem um pouco preocupados com a regulamentação da terceirização, né? Há, obviamente, alguma disputa por cargos ou posições de poder que não está sendo favorável a esse grupo do Renan Calheiros, e eles estão, obviamente, usando a matéria da terceirização como moeda de troca, como vingança. Então, e hoje a decisão da STF. Então, o caldeirão da terceirização está borbulhando forte. Só para entender algumas coisas, assim, a questão que você falou do governo e da subsidiariedade, então quer dizer, dentro deste contexto, o governo não teria ônus nenhum sobre qualquer serviço que ele contrata. Quer dizer, se contratar uma empresa explicitamente picareta que vai passar o calote no pessoal, o governo tem zero responsabilidade nisso? É isso que quer dizer, ou tô enganado? Pois é, a decisão é de agora à tarde. Confesso para você que não entrei nos detalhes a respeito de como é que ela foi fechada, né? Como é que o voto final foi redigido, mas em princípio o que se está propondo é um pouco isso, tá? Há obviamente um tempero nesse tipo de rigidez, né? A própria decisão, e falo isso pela discussão que vem sendo travada nesse processo há um certo tempo. Obviamente ela não foi alterada com o voto do ministro Alexandre de Moraes hoje. O que acaba é a responsabilização automática, ou seja, tomou serviço, você automaticamente é responsável lá na frente, se a empresa não pagar. Entendi. O que foi dito é o seguinte: é preciso provar que quem tomou o serviço, no caso o governo, foi muito omisso na fiscalização do contrato. Entendeu? Omisso, quando eu digo assim, na fiscalização do contrato, é inequivocamente omisso, beirando a pura picaretagem, como você falou. Se o governo tomou as cautelas normais que qualquer empresa ou que qualquer pessoa tomaria na formulação e na formulação de um contrato, né, e na colheita de uma proposta de uma empresa tomadora, e por outras razões essa empresa vem a não fazer frente aos encargos trabalhistas lá na frente, ela não será automaticamente responsabilizada, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, pelo que se pôde ver do julgamento, ele bateu num ponto que é assim muito levantado pelas empresas que tomam serviço, né, de mão de obra, que contratam serviço de mão de obra, e que isso inclusive é muito arguído perante os tribunais, né, nas defesas que são feitas nos processos trabalhistas, dizer o seguinte: olha, porque uma das decorrências daquela súmula do TST, né, dos entendimentos que se tem sobre terceirização nos tribunais, é que é o seguinte: olha, os tribunais diziam o seguinte: por que é que eu responsabilizo automaticamente a empresa que toma os serviços? Porque ela não foi diligente na fiscalização do contrato, porque ela agiu com culpa, ela foi culpada da situação, então eu tenho que responsabilizá-la. Onde ela foi culpada? Em não ser a babá da empresa que cede o serviço, e não ficar vigiando a conduta, o caixa, a administração da empresa que cede o serviço. Mas O que é uma premissa um pouco surreal, né? Não, é surreal. O voto do ministro Alexandre de Moraes bate exatamente nisso. Ele diz: olha, se eu obrigo este nível de fiscalização, acaba o conceito de terceirização. Porque se eu não consigo, empresa, voltando lá ao exemplo da montadora de automóvel, montadora de automóvel, não me sinto competente para gerir uma mão de obra própria de limpeza, e por isso eu terceirizo, né? Por que eu vou me sentir competente a fiscalizar uma empresa que está fora da minha alçada, quer dizer, fora da minha... Isso cria um labirinto jurídico infinito, porque você imagina
Você pega todas as relações comerciais que uma empresa que nem uma General Motors tem, por exemplo. Você cria um, um problema legal infinito. Você imagina que assim, daqui para frente, uma empresa como a General Motors ou uma Coca-Cola, uma Ambev da vida pode ser processada por qualquer má conduta trabalhista de qualquer um dos seus fornecedores. Isso que dá medo no Brasil. Você tem iniciativas que começam bem intencionadas, assim, o claro exemplo foram as 10 medidas contra a corrupção, e devagarzinho a coisa vai se tornando um documento de venezuelização completa do país. Porque imagina se eu me colocar na posição de uma multinacional querendo entrar no Brasil e investir. Cara, você olha para esse cenário de insegurança e fala, puta, meu, sabe lá Deus o que vai virar isso aqui. Eu posso entrar aqui, em um mês eu estar sendo alvo de um processo trabalhista de um fornecedor que eu não conheço direito, mas precisei contratar, que estava tendo más práticas há 10 anos. Sim. É surreal mesmo. Não, e aliás é muito frequente, você ouve dos advogados aí frequentemente, o recuo de multinacionais que desejam investir no Brasil no momento em que o assunto, ou o assunto normas trabalhistas ou o assunto tributação chega à pauta, né? A empresa procura o advogado aqui no Brasil, procura uma consultoria qualquer e faz as perguntas básicas de qualquer pessoa que deseja fazer negócio num país, né? Quanto eu vou pagar de imposto? Quanto eu vou pagar de encargos trabalhistas? Quais são as exigências da legislação do país para que eu aí me instale? Ele informa a atividade, olha, eu vou ao país para exercer tal ou qual atividade, que a lei do país diz, quais são as cautelas que eu devo tomar, quais são as exigências em termos de licenças, de autorizações, de alvarás que eu tenho que ter, e inevitavelmente, em muitos casos, a coisa começa bem na seara, de certa forma, aí na seara societária, de ingresso de capital. Quando o assunto bate em legislação trabalhista, em geral as empresas, muitas recuam, digam, ok, obrigado, não investirei, porque nem tanto pelo custo, Francis. É importante às vezes dizer isso, porque é mais pela segurança, né? Pela falta de segurança, porque pagar caro por mão de obra não claro, não é bom, mas pagar mais do que uma mão de obra vale, né? Vamos deixar claro, né? Pagar mais dinheiro do que a produtividade entregada é algo ruim, é algo economicamente ruim, né? Seria equivalente a você pagar mais do que uma mercadoria vale, né? Mais do que essa mercadoria, mais do que o bem-estar que essa mercadoria te proporciona, né? Quando a gente fala de mão de obra, dá na mesma, né? O salário ele é uma função da produtividade, ou seja, o ideal de um salário é que ele chegue muito próximo, que ele se iguale à produtividade que o trabalhador é capaz de entregar, né? Isso é um mercado saudável de mão de obra, né? Quando os salários estão bem próximos da produtividade entregada, quer dizer que o mercado vai bem, né? Então, quando se descobre que você tem que pagar muito dinheiro por pouca produtividade, ou que você tem pouca margem para negociar o valor dessa produtividade, o que é um problema também no Brasil, do qual a gente pode falar na sequência, ou ainda que você descobre que você efetivamente não consegue ter uma conta razoavelmente precisa sobre o quanto você pagará nas diversas etapas da prestação de serviço que essa mão de obra que você pretende contratar vai desempenhar aqui, aí é de jogar a toalha mesmo, né? Você descobrir que você só vai saber o quanto você vai pagar na hora que um juiz disser que direitos o trabalhador tem, é bastante complicado. Exato. Exato, porque o que eu vejo, você falou muito bem, é essa questão da segurança, porque uma coisa é você entrar numa porta sabendo, o que tem do outro lado, outra coisa é você realmente dar um passo no desconhecido,
Porque não existe assim, não existe plano de negócios que seja sustentável com tantas incógnitas, né? E eu vi essa e de novo, né? Esse é um grande problema do Brasil, né? Essa imprevisibilidade. E sobre o que você Sim, estava falando, e a gente estava falando de investimentos internacionais, eu conheço casos de empresas que foram compradas por multinacionais, né, que eram empresas familiares, e daí o que aconteceu? Todos aqueles empregados que tinham uma relação com o dono ali, né, acordos em PJ, né, tinha terceirização de mão de obra, até faziam terceirização de mão de obra. O que aconteceu? Na compra da multinacional, aquela relação pessoal ali, o acordo, né, que existia, deixou de valer. E na cabeça daquelas pessoas, bom, agora uma multinacional é dona disso, meu amigo, foda-se, vou meter no pau. E então, a multinacional comprou uma empresa que veio à falência por questões trabalhistas, assim, em menos de 2 anos. claro. Sim, sem dúvida. O problema, aí a gente bate num problema da legislação brasileira, que é o seguinte: quando a gente fala de CLT, um dos grandes problemas da CLT, que é pouco falado, enfim, existem muitos clichês falados sobre a CLT. Ah, a CLT é antiga, a CLT é velha, a CLT é da era Vargas. Isso importa pouco, sabe? A CLT ela é muito emendada, né? Muito renovada de lá para cá. A CLT tem mais de 70 anos, mas a quantidade de alterações que ela sofreu todo esse tempo é infinita, entendeu? Ela foi sendo bastante mexida nesse tempo. Se para o bem ou para o mal, enfim, é uma discussão, mas essa bobagem de dizer que a CLT é velha e, portanto, ela é inaplicável, beira o ridículo, porque a lei veio sendo modificada ao longo desse período, né? Mas o que se fala pouco é o seguinte: a CLT ela termina por engessar para praticamente obrigar a adoção de um modelo de relação de trabalho, que é o modelo da carteira assinada. A CLT ela trata somente daquele trabalho que a gente chama de trabalho subordinado com carteira assinada, que é aquele trabalho com hora para entrar, hora para sair, hora de almoço obrigatória, ponto. Hoje a gente chamava de bater ponto antigamente, né? Continua se batendo ponto, né? Genericamente, mas hoje você tem lá leitores biométricos de jornada de trabalho, enfim, de anotação de horário de trabalho, tudo, enfim. Mas de qualquer forma, a CLT só dá conta desse modelo. Então, quando a gente chega num cenário atual, né, de relações de trabalho no mundo inteiro, em que você tem empresas altamente capilarizadas, né, e tem sua produção toda em rede, né? Você imagina uma montadora como a GM que você mencionou. Olha o tamanho, né, a complexidade do feixe de relações comerciais e de contratação de serviços que ela tem, né? É evidente que o regime da relação de emprego, né, esse regime da carteira assinada, não dá conta de todas as relações de prestação de serviço que ela tem. Aí a gente começa a olhar para novas formas de trabalho, né? O que vem sendo chamado de uberização da economia, né? Uber, aplicativos de prestação de serviço de vários tipos, né? Fala-se muito do Uber, mas os exemplos são inúmeros. Você tem até hoje sites, aplicativos como o Fiverr, por exemplo, que você consegue contratar um design bacana, vamos supor, para sua página de internet pessoal por US$ 10, né? E esse designer está localizado na Rússia, você consegue pagar ele com cartão de crédito, via PayPal, se bobear com bitcoins, entendeu? E o serviço vai estar prestado de forma eficiente e essa mão de obra essa prestação de serviço, essa relação está absolutamente desregulada. Ela passa muito longe da CLT, entendeu? E o problema disso é que reduz todas as relações empregado-empregador àquela relação antiga fabril, né? Onde o empregado bate o ponto de manhã, tem tantas horas de intervalo de almoço e bate o ponto no final da tarde. O que para a economia de hoje em dia, e principalmente para outros setores, como o setor de serviços mais próximos, mais ligado a mim e a você, não faz sentido nenhum, né?
na área de comunicação ou escritórios de advocacia, prestação de serviço em geral, faz muito mais sentido remunerar o funcionário sobre a produtividade dele ao invés da carga horária. Sim. Né? Eu, como consultor, e quando trabalhei em empresas, a minha rotina de trabalho não era de 8 horas por dia, obviamente. Tinha dias que efetivamente tinha 3 horas de trabalho para fazer e outros dias onde havia 16 horas. Então, você reduzir, você forçar todo mundo a este modelo, como eu disse, fabril da relação de trabalho, é desconexo da realidade, e dois, cria toda essa sorte de inseguranças legais, porque interpretativamente, né, na hora de chegar na justiça, isso vai ser visto sob essa única lente. Sim. E eu posso falar do meu próprio caso. Muitas vezes onde eu fui, vamos dizer, contratado, entre aspas, eu optei por não ser CLT. Pelo simples motivo, eu ia pagar menos impostos e eu não confio que o Estado vai reverter essas minhas contribuições em reais benefícios no futuro. Então eu prefiro pegar mais dinheiro hoje e eu cuidar da minha aposentadoria, eu lidar com essa parte. E outro ponto é, nesse caso, em muitos outros mercados de serviço, você tem um adulto altamente qualificado e instruído lidando com um empregador igualmente qualificado e instruído, ambos capazes de acordar ali um sistema que seja benéfico a ambas as partes, né? Agora, como a lei interpreta tudo através da visão CLT, se eu agisse de má fé ali e quebrasse o acordo de cavalheiros que eu tinha como empregador e entrasse na Justiça do Trabalho, é bem provável que eu recebesse uma indenização, né? Sim, é bem provável. É por aí. E aí a gente chega em um outro problema da regulação do sistema de relações de trabalho no Brasil, que bate um pouco no que é o Estado brasileiro, né? No que efetivamente no que o Estado representa para as pessoas, né? No seu exemplo, que é o exemplo de muitas pessoas, né? Que, principalmente do setor de serviços, né? Fica bastante claro que as pessoas não querem o Estado porque elas não confiam no Estado, então elas preferem que todo o dinheiro que seria aplicado em eventuais encargos e impostos fique no seu próprio bolso, porque ela sabe que ela vai ter que dar conta de plano de saúde, que ela vai ter que dar conta de juntar dinheiro para no futuro ter aí se precisar se aposentar ou qualquer coisa do tipo, ou precisar trabalhar menos, vai ter lá um colchão, entendeu? E assim por diante, vai precisar pagar a escola dos filhos, vai precisar pagar a faculdade particular, enfim, como o Estado brasileiro é um elefante branco Sim. que é muito alimentado, mas que pouco retorna àqueles que o alimentam, né, às custas de muito suor, as pessoas acabam naturalmente rumando para isso, mas aí cria-se um sistema maluco de incentivos, né, a condutas de oportunismo, né? Veja, o combinado que lá atrás, enfim, a respeito da prestação de serviço, foi em alguns termos que depois ao final podem ser mudados. Isso a gente está falando, como você bem disse, de dois adultos muito esclarecidos, estudados, vacinados, enfim, estavam sabendo muito bem o que estavam fazendo, né? E aí um juiz do trabalho vem criar uma ficção de dizer que ele é hipossuficiente ou de que ele não sabia o que estava fazendo e, portanto, e que a legislação trabalhista ele não tinha sequer condição de decidir sobre o afastamento da legislação trabalhista no seu na sua própria esfera de vida, né? E aí acaba impondo o modelo rígido da CLT. Veja, o juiz nem tem outra alternativa, né? Existe um princípio na CLT muito esquecido também nos comentários que faz sobre a CLT, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, né? Esse princípio, uma das consequências da adoção dele é essa, de que toda a relação de trabalho
que não esteja consentânea com a CLT, automaticamente é atraída para esse conjunto de regulação de carteira assinada, como se esse conjunto, esse regime jurídico, fosse um imã, um grande imã que tudo atrai para si. Né? Justamente porque não existem outros ímãs, outros polos de atração que permitissem classificar outros tipos de relação de trabalho. Então, os juízes acabam tendo uma única gavetinha para enquadrar todo mundo. Isso é complicado mesmo, cara. Sim, e isso eu vejo também outro problema no Brasil, é essa ideia da continuidade, que fazendo aqui uma piada, é mais fácil você conseguir um divórcio que mandar uma pessoa embora. Né? Porque eu vejo isso, por exemplo, em países, isso é até pior do que no Brasil, por exemplo, na França, em alguns países europeus, né? No Brasil você tem um custo para mandar alguém embora, mas nesses países beira o impossível, né? Por isso que um monte de jovens franceses migram para Londres, porque lá, apesar das leis serem engessadas, é um pouco mais flexível, porque o empregador tem a coragem de contratar alguém. Na França, o cara tá comprando um problemão. Você contratou um cara, você não consegue se livrar dessa pessoa jamais, né? E essa ideia de que o emprego é um vínculo vitalício, pô, isso é absurdo, né? Então, tem países como a Holanda ou países da Ásia, onde é possível, dentro da, vamos chamar, CLT local, firmar relações de trabalho que tem um prazo definitivo. Então você firma contratos de 3, 4 anos, 2 anos, e ao fim dele, ele pode ser renovado ou não, né? Ou seja, o empregador tem a noção do que ele está assumindo ali, do encargo que está assumindo. E essa ideia de que, ao contratar alguém, o empregador está assumindo uma responsabilidade vitalícia sobre essa pessoa, né? É muito paternalista. E isso eu acho pernicioso, porque você está né, tirando as liberdades do indivíduo e a ideia de autodeterminação de que esse é um pobre coitado que precisa do Estado nhonhô, do patrão nhonhô, e acho que isso aí gera até que até culturalmente você acaba criando problemas no futuro. O exemplo da França é clássico, né? Contratar um empregado na França é uma jornada de altíssimo risco. E veja, você estava falando de custo de rescisão, né? O custo de mandar um empregado embora no Brasil nem é tão alto, tá? Existem estudos econômicos que provam que o Brasil não está lá perto do topo da lista, não, tá? É relativamente barato mandar um empregado embora no Brasil, tá? E a gente tem que contar que esse tipo de estudo econômico não leva só em conta o custo de desembolso, tá? O custo ali de caixa, do quanto você paga em dinheiro, mas o quanto é fácil do ponto de vista da legislação você desfazer a relação, né? Você dava de novo citando, né? A gente cai de novo no exemplo da França, né? Além de ser caro o desembolso, né? O desembolso ser elevado, ainda que você queira pagar qualquer dinheiro para esse cara, você não vai conseguir. Você vai ser impedido por N medidas governamentais e sindicais e judiciais de se livrar desse cara, entendeu? Então os economistas conseguem monetizar, conseguem calcular esse tipo de incentivo, né, de entrave, e conseguem classificar, fazer mais ou menos um ranking de países em que é mais fácil, ou mais difícil, mais custoso mandar embora. Porque isso é um custo. Né? No fim das contas, o quão difícil é mandar um cara embora é monetizável. A fórmula sim. tranquilas para se chegar nesse valor. O Brasil não está tão mal colocado nesse ranking, porque bem ou mal aqui ainda a gente tem a figura da dispensa sem justa causa, entendeu? Eu não preciso dar causa para uma dispensa, vou ter um encargo a pagar, que é a multa de 40% do saldo lá do que tiver na conta do FGTS, e a vida segue. A gente falou bastante de encargos, né? Mencionou encargos várias vezes. Existe também uma outra constatação, né? Um outro princípio da economia do trabalho, que é decorrência daquilo que a gente comentou lá no começo, né? Que o salário
ele é uma função da produtividade, né? Quer dizer, paga-se mais para quem é mais produtivo, né? É uma decorrência da própria lei da oferta e da demanda, né? Então, quem produz mais vai ganhar mais. E aí cabe ao trabalhador e ao empregador, né, o trabalhador e a empresa, né, chegarem numa negociação em que, do ponto de vista do trabalhador, ele consiga receber um salário que remunere bastante bem a sua produtividade, ou seja, que praticamente se iguale em termos de custo à sua produtividade, certo? Quanto mais perto você consegue chegar, ou se conseguir igualar, maravilha, você está ganhando o topo do mercado, Exato. o topo do que é possível ganhar segundo aquela produtividade que você entrega. Então, existe uma outra decorrência de que qualquer encargo criado pelo governo, ele não faz a curva da produtividade, a curva do salário subir de patamar. O que, o que a empresa está disposta a pagar é aquilo. Se aquele montante de produtividade vale 100 e vem um encargo de 20, não vai, aquele montante de produtividade não vai passar a valer 120, ele continua valendo 100. O que o empregador vai fazer, o que a empresa vai fazer é automaticamente tirar dos 100 os 20 que precisam ser pagos a título de encargo. Então, É óbvio, é óbvio. isso é uma coisa. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar por Alguém isso. não, o trabalhador vai pagar. Vai sair do salário. Exato, eu tava sendo eufemístico. Vai. Cara, eu trabalhei e prestei consultoria em vários países, assim, e o que eu percebo, assim, o mercado, nesse aspecto das relações empregador-trabalho, deixado em paz, tende a premiar quem trabalha mais, quem continua se aprimorando, quer dizer, o funcionário mais produtivo, porque a empresa vê naquele funcionário como você falou, quanto valor essa pessoa está gerando, né? Aonde tende a haver distorções é onde o Estado se mete nessa equação. Sim. Assim, em vários países isso é observável. E o que acontece? Quando o Estado se mete, você acaba sendo obrigado a premiar não quem é mais produtivo, né? Mas você é obrigado a premiar por causa de leis, de outras questões. E o que isso acaba causando acaba punindo a pessoa que é mais produtiva, portanto, desestimulando ela. Quer dizer, de novo, essas questões têm que ser. Se você extrapolar a questão legal trabalhista para o âmbito cultural, você está criando uma série de incentivos perniciosos que a longo prazo são extremamente prejudiciais para a cultura e para a economia do país. E isso, às vezes, acho que falta essa percepção de longo prazo, de falar, olha, que semente que nós estamos plantando aqui? Você está plantando uma erva daninha, meu amigo, você não vai colher tomate aí. Vai ser você vai ter um terreno baldio. Você cria uma cultura de dependência, de encostamento, isso é muito claro, né? O que a gente viu nos últimos aí, 12, 15 anos no país foi uma exacerbação dessa cultura, né? No Brasil sempre houve uma cultura de salvação da pátria, né? De salvacionismo, ou uma cultura de que o Estado proverá, né? O governo proverá. Isso se exacerbou muito, né? Isso ficou muito forte nos últimos aí 12, 15 anos e a conta chegou, né? Tá muito claro que a conta chegou, isso se mostrou absolutamente insustentável. E, e aí, voltando um pouco a gente falou desse aspecto cultural, voltando um pouco no aspecto econômico, né? Nas consequências materiais das decisões que são tomadas no campo do trabalho. Veja, voltando naquele exemplo dos 100 de salário e os 20 de encargo, né? Se os 20 de encargos vão sair do salário, eu fico com 80. Se vir um outro encargo que vale mais 15, enfim, já não é mais 80, são 65, assim por diante. Se eu vou criando encargos de modo que o salário nominal que é pago ao trabalhador vai sendo achatado, veja que sobra muito pouco
para aquela negociação fundamental que a gente mencionou também mais lá atrás, que é a negociação do quanto vale a produtividade. Entendeu? Se eu crio encargos que representam 60%, 70% do trabalho, eu deixo só 30%, eu deixo uma fatia muito pobre para que a empresa e o trabalhador possam negociar a produtividade. Então, um discurso muito comum no Brasil, no Brasil pagam-se salários ainda muito baixos. E aí sempre vem aqueles gênios dizer assim, é porque os empresários são muito gananciosos no Brasil. Veja, pagam salários baixos porque a fatia que se pode, dos salários que se pode negociar para remunerar a produtividade é muito pequena. Então, Não, é um raciocínio. Quem fala isso de empresário ganancioso, assim, ou a pessoa não é muito inteligente, desculpa, ou a pessoa é picareta mesmo, porque, assim, é uma questão elementar de que a empresa não calcula o salário do funcionário baseado no que aquela pessoa leva para casa, mas no custo dela para a empresa. Entendeu? Se você custar 20 e só leva 8 para casa, bom, o problema aí não é que eu tô só te pagando 8, que você tá me custando 12 antes do dinheiro chegar na sua mão, né? sim, exato. A conclusão básica aí é a seguinte: você não tem que se revoltar necessariamente em face das empresas, você tem que questionar o governo, né? Quer dizer, que fatia da conta total de custo do trabalhador está sendo desviada para encargos, enfim, para encargos que podem variar de contribuição social, né, contribuição para a previdência, até uma série de direitos que nem sempre são de interesse direto do trabalhador, né? Exato. Então, esse tipo de conceito econômico básico precisa ser de alguma forma melhor compreendido, até para qualificar e estabilizar melhor o debate sobre terceirização, reforma trabalhista, reforma sindical no país, porque se o debate ficar sempre pobre no sentido de empresários são malvados, trabalhadores são coitados, né, a justiça do trabalho é necessária, e não se falar verdadeiramente, né, não se qualificar o debate para se descobrir o que é que, onde é que a água bate, né, em que tom a banda está tocando, a gente não vai chegar a algum lugar. E voltando um pouco só no tema da terceirização que a gente começou, né, veja que curioso, eu falei de pesquisas econômicas que falam, por exemplo, sobre nível de salário no Brasil, né, nível de encargos. Uma pesquisa econômica de 2015, muito, muito recente, feita aqui na Faculdade de Economia da USP, uma pesquisa simples, procurou responder a um discurso muito comum sobre terceirização. Vivem gritando aos quatro ventos que terceirização significa precarização de condições de trabalho. Então, um conjunto de pesquisadores fez a seguinte pergunta: bem, vamos testar, né, empiricamente essa afirmação e o que pode ser mais precário para um trabalhador? Um salário baixo, certo? Enfim, existem outros direitos que podem ser suprimidos, outras proteções, vamos dizer assim, que podem ser suprimidas, retiradas do trabalhador, mas nada pior para o trabalhador do que tirar uma fatia do seu salário, enfim, o seu salário por inteiro. Então, eles tomaram isso como premissa, quer dizer, a pior precarização que um trabalhador pode sofrer é a redução do seu salário, quer dizer, que ele ganhe menos do que ele efetivamente deveria ganhar no mercado. Então, qual foi a proposta? Vamos comparar salários de empregados com carteira assinada e terceirizados nas mesmas funções. Eles foram buscar números na RAIS, que é um conjunto de dados que integram, né, um banco de dados do Ministério do Trabalho, um conjunto bastante valioso de informações que as próprias empresas têm que passar para do governo, né, tanto empresas que têm empregados lá de carteira assinada, tanto empresas que exploram mão de obra terceirizada, né? Então, esse banco de dados está lá disponível. Esses pesquisadores acessaram os números desse banco de dados e eles chegaram à seguinte conclusão, que
entre empregados efetivos de carteira assinada, né, e terceirizados, existe uma diferença salarial média, né, contando todas as funções, na média de apenas 3%, o que estatisticamente basicamente equivale a dizer que ganham a mesma coisa. E aí chegou-se a essa conclusão, e se fosse analisar algumas funções, isso o artigo também explora, muitos terceirizados de muitas categorias recebem mais que os efetivos, porque as empresas especializadas de cessão de mão de obra, né, de fornecimento de mão de obra, elas pagam melhor. Justamente porque é o business dela, é o mercado dela. Então ela quer ter os melhores trabalhando com ela, ela vai pagar mais porque esse cara entrega mais produtividade. Ao passo que a empresa, voltando lá no exemplo da montadora, né, ela não sabe gerenciar a mão de obra de limpeza, ela sabe montar carro. Sim. A gente pode perceber que esse discurso repetitivo, clichê da precarização, né, ele não tem sustentação. Tudo leva a crer que ele não tem sustentação na realidade. Ao menos, veja, na principal questão para um trabalhador que é o salário, já se vê que ele não tem sustentação. Lógico, o artigo não encerra a discussão, precisaria fazer muitos outros estudos para se chegar a conclusões cada vez mais apuradas a respeito da relação entre terceirização, enfim, e remuneração, e precarização, enfim. Só que, de qualquer forma, um artigo desse, ele serve para qualificar o debate novamente, né? Ele consegue pôr a discussão em patamares razoáveis e, principalmente, consegue pôr a discussão em cima de critérios objetivos, em cima de números, em cima de uma metodologia confiável e não de um discurso ideologizado, entendeu? Porque o discurso da precarização, ele é fruto de ideologia, entendeu? Ele é fruto de uma construção que é muito comum, né, de uma construção do ativismo, né? Ativismo, basicamente, em muitos casos, né, é repetir muitas e muitas e muitas vezes um tipo de discurso que parece, em primeira mão, assim, parece um discurso bonito, parece um discurso atraente, né, mas que ele não tem base, ele não tem fundamento nenhum, né, ele não tem alicerce. Bom, Aristides, é porque esse tipo de discurso, né, ele não é baseado em dados, na realidade concreta, ou nada disso. Ele busca um argumento moral, então uma construção apelativa, né, usando palavras de impacto, exploração, ganância, para criar um argumento moral, criar um sentido de culpa e emocionalmente tentar convencer as pessoas de um ponto, ao invés de colocar os dados da realidade concreta na mesa e analisar e chegar-se a alguma conclusão, né? Veja que então é preciso promover um debate em que efetivamente as consequências para o mercado de trabalho, né, para o sistema de relações de trabalho, de uma lei, de uma medida, de uma decisão judicial, possam ser avaliadas com objetividade, porque é isso que muda a vida do trabalhador. Não é ideologia. Definitivamente não é ideologia, até porque, né, nós temos que parar. Definitivamente não é ideologia, porque temos que pensar o que é benefício. No final do dia, benefício mesmo é dinheiro no bolso do trabalhador para que o cidadão decida o que quer fazer com ele. Né? Se o sujeito decide torrar o salário inteiro em pinga, não poupar para aposentadoria, bom, isso é uma prerrogativa dele, como indivíduo livre dentro de uma sociedade que preza a liberdade, né? E o salário, bom, o salário é uma remuneração baseada num valor atribuído ao trabalho, à contribuição que aquela pessoa traz a uma empresa, e esse valor foi concordado entre empregador e empregado, né? Uma transação voluntária entre ambas as partes. É claro que o Estado aí tem um papel necessário de estabelecer as regras do jogo. Porém, quando o Estado começa a entrar em pormenores, nós temos vários exemplos de que a coisa não acaba bem e, a longo prazo, o trabalhador acaba sendo prejudicado nessa história. Inclusive nos Estados Unidos, tem um exemplo claro onde isso aconteceu, né? Que e não estou falando para deixar claro de Obamacare ou Trumpcare ou nada disso, mas anos atrás passou-se uma lei que havia um benefício fiscal em termos de impostos de deduzir o benefício de plano de saúde que a empresa dava para o empregado do imposto. Ou seja, o que aconteceu na prática? Parte do salário daquela pessoa passou a ser paga
em plano de saúde porque era dedutível do imposto. Então, ao invés da empresa dar um dinheiro para o cidadão, dava parte desse salário em plano de saúde. Parece muito bom, mas qual que é o efeito disso a longo prazo? São dois. Você torna aquela pessoa refém do trabalho porque ela passa a depender daquele plano de saúde. Então imagina um cara que passa 10 anos numa empresa e aí como é que ele vai? Ele vai sair para montar um negócio? Bom, é aquele plano de saúde. Tem uma opção, ele pode tentar fazer um plano de saúde privado. Mas o que acontece nessa hora? Como todo o mercado de plano de saúde agora é de contas corporativas, os planos de saúde não têm nem interesse financeiro de lidar com cidadão a cidadão. Então, o cidadão vai tentar fazer um plano de saúde, é caríssimo, é complicado, muitas seguradoras nem aceitam mais pessoas físicas individuais, ou seja, de novo, o Estado querendo criar um benefício para as pessoas, criou uma armadilha para elas, porque agora existe esse cenário onde é muito mais difícil para um cidadão livre, independente, que queira empreender, queira ser autônomo, prover uma solução de saúde decente e a um custo-benefício que faça sentido para sua família. Ao passo que quando o Estado não interfere na questão e deixa isso a cargo do livre mercado, ou seja, o sujeito recebe o salário em dinheiro e vai ao livre mercado de seguro de saúde comprar um plano, bom, o que acontece? O mercado daí não é de contas corporativas, mas de vários indivíduos buscando sua solução de plano de saúde, aonde vai poder encontrar algo que vai atender às suas necessidades. Sim, claro. A gente bate de novo naquela situação que eu disse. Você cria uma obrigatoriedade de que todo cidadão americano seja obrigado a contratar um plano de saúde, né? É evidente que essa fatia destinada à contratação do plano de saúde vai sair do total do salário. Enfim, ninguém vai pagar mais salário para cobrir um plano de saúde. Ao contrário, todo mundo vai pagar menos diretamente para o trabalhador, porque existe um custo indireto do plano de saúde. E esse problema a gente vive no Brasil, já está vivendo no Brasil há praticamente mais de uma década, que experimente hoje cotar um plano de saúde no Brasil, um plano de saúde de boa cobertura, enfim, de boa qualidade no Brasil, individualmente. É humanamente impossível de se pagar. Hoje, se você conversar com empresas de recolocação, headhunters no Brasil, você vai descobrir que a pergunta que eles mais ouvem, né, de candidatos a vaga de emprego tem plano de saúde? Tem plano odontológico? Porque há muita gente que trabalha sabendo que o salário lá não é tão bom, que as condições de trabalho não são as ideais, mas a empresa tem um bom plano de saúde. E isso amarra o trabalhador, às vezes, em condições que lhe são desfavoráveis. Isso é muito, muito frequente no Brasil. Isso é ouvido a todo momento em rodas de conversa. Ah, estou insatisfeito com o trabalho, mas por que você não sai? Ah, eu não saio porque o plano de saúde é bom. Entendeu? Eu tenho minha filha pequena. Ah, eu tenho minha esposa que está grávida. Ah, poxa, eu consigo incluir meus pais que já têm uma certa idade no plano de saúde da empresa. Enfim, isso é uma distorção incrível, né? E o mercado de plano de saúde acaba ficando absolutamente distorcido também, porque é aquilo que você falou, os planos de saúde vão buscar, para eles é muito mais seguro buscar as grandes contas empresariais. Para que eles vão correr o risco e assumir o custo de prestar serviço, né, de oferecer plano e seguro de saúde para a pessoa física, né? Aristides, o que a gente tem que pensar é no efeito borboleta desse tipo de coisa, né? Porque olha a situação em que o Estado coloca o cidadão. Você agora não pode largar o seu emprego porque você depende desse plano de saúde, porque, enfim, você pode ter um problema na sua família, sua mulher ficar doente, então o cidadão já tem um receio. Sim, sem dúvida. Bom, o que acontece? Nesse cenário, é mais difícil das pessoas empreenderem, elas sentem menos segurança. A pessoa não pode comprar um plano de saúde individual, não pode abrir um negócio. Porque quem, no final das contas, emprega a maioria dos trabalhadores no Brasil é a pequena e a média empresa, não são
as GMs da vida, né, os campeões nacionais do BNDES, né? É o pequeno e microempresário, é o cidadão que decide largar o seu emprego para abrir uma pastelaria, uma padaria, um pequeno negócio. Esses são os grandes empregadores do país. E o que é mais cruel? E na hora que ele fizer isso e tiver que contratar um empregado, todas essas leis trabalhistas vão trabalhar contra esse futuro empreendedor. Quer dizer, é uma situação muito perniciosa. Aí a gente chega, acho que num outro ponto que acho que vale a pena comentar, Francis, que é o seguinte: fala-se no Brasil uma série de clichês sobre a CLT, sobre a malvadeza típica dos empresários gananciosos, e fala-se muito pouco de uma reforma sindical. Que tipo de reforma sindical eu estou falando? Hoje no Brasil, quem trabalha com carteira assinada sabe que é representado por um só sindicato. E um sindicato que essa pessoa que tem carteira assinada não tem condição de escolher. Esse sindicato é imposto por uma regra do Estado. A gente vive hoje, né, enfim, desde que há legislação trabalhista no país, sob o regime do sindicato único por categoria profissional, né? Basicamente, se a gente pensar que o sindicato é um defensor de interesse do trabalhador, e isso, enfim, tem uma razão de ser, uma defesa coletiva, do mesmo jeito que empresas podem criar associações de setor, enfim, para defender seus interesses, é legítimo que os trabalhadores criem entidades, né, de natureza sindical, para defender seus interesses de forma coletiva, né, perante empregadores, sem prejuízo e sem exclusão, né, da atuação individual de cada trabalhador, né, isso precisa ficar bem claro. Agora, um sindicato que é imposto pelo Estado ao trabalhador é uma piada, né? E ainda para completar, o trabalhador ele tem que uma contribuição a esse sindicato que equivale a um dia de seu trabalho por ano, que é a chamada contribuição sindical. E nesse ponto, que também é um ponto polêmico, Francis, eu faço questão de dizer que dentro de uma concepção liberal, eu não sou contra uma contribuição sindical. Obviamente, eu sou contra o modelo sindical brasileiro hoje como um todo e o formato que a contribuição sindical tem hoje. Mas eu não sou contra que o trabalhador remunere o sindicato pela defesa dos seus interesses, porque não tem almoço grátis. O sindicato é um prestador de serviços de defesa de interesses. Então, a estrutura do sindicato não está paga por ninguém e nem deve estar, né? Quer dizer, é um imperativo de liberdade sindical que o sindicato seja custeado por aqueles que mais se beneficiam da sua atuação, ou seja, por uma contribuição sindical vertida pelo trabalhador que está representado por esse sindicato. Só que, óbvio, eu sou a favor de uma contribuição sindical, primeiro, que não seja atrelada a qualquer medida de garantia estatal, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje no Brasil, essa contribuição sindical que vem lá descontada no Olerite, no mês de março, equivalente a um dia de salário todo ano, o Estado é praticamente um fiador dos sindicatos, ou seja, porque se essa contribuição não for paga, não for retida lá no Olerite, ela assume na cobrança uma natureza quase que de imposto, quase que fiscal. Ela fica equiparada a imposto, porque ela ganha o que a gente chama de privilégios do crédito tributário, ou seja, na hora de cobrar isso em juízo, acaba equivalendo a uma execução fiscal, ou seja, como se fosse uma execução de imposto. E o sindicato não tem trabalho nenhum para fazer isso. Primeiro, porque ele é único, ou seja, o trabalhador, querendo ou não, vai ter que verter aquela contribuição. Segundo, que o Estado está garantindo a cobrança daquele valor. Então, o sindicato, sendo eficiente na defesa de interesse ou não sendo, atuando em defesa do trabalhador ou não atuando, o caixa está garantido. Isso é péssimo porque cria uma distorção terrível no mercado de defesa de interesses, né? No mercado sindical, podemos dizer assim, né? Porque primeiro cria-se um monopólio por categoria, né? Um sindicato por categoria. Depois cria-se uma obrigatoriedade e uma garantia da obtenção fácil de receita.
né, por meio desse mecanismo que eu falei da contribuição sindical. Então, não existe nenhuma possibilidade de se imaginar uma reforma trabalhista que não mude esse estado de coisas dos sindicatos no Brasil. Uma reforma trabalhista no Brasil teria que necessariamente abrir o mercado de sindicatos no sentido de, olha, agora pode abrir quanto sindicato quiser, o artificialismo da categoria profissional não existe mais, e o trabalhador ele pode se filiar ao sindicato que ele quiser, ou seja, aquele sindicato que ele entender que defende melhor o seu interesse, exato, ele se filia e aí ele decide com esse sindicato qual vai ser o valor da contribuição que ele vai pagar lá para manter o serviço. Então, enquanto isso não for implantado, eu acho que a gente vai continuar vendo o que a gente vê. Sindicatos pelegos, sindicatos bancados por contribuição que não revertem nenhum benefício para o trabalhador. E no Brasil, os sindicatos têm um enorme incentivo para voltar suas energias sempre para o que acontece em Brasília. Porque se é o Estado que garante as fatias de contribuição sindical, né, as fatias de receita que vão ser o caixa, para que eu vou me preocupar com a categoria? Eu não tenho que me preocupar com a categoria, eu tenho que me preocupar com a movimentação do Congresso Nacional, do Governo Federal, né, do Poder Executivo. É lá que eu tenho que fazer meu jogo político, meu jogo de lobby. Então, eu tiro o sindicato, até para usar uma expressão que a gente usou bastante aqui, da sua atividade fim. O sindicato passa a atuar numa série de outras atividades, né, políticas. Em último lugar fica a defesa da categoria, certo? Bom, aí nós caímos na questão de incentivos e comportamentos, né? Para que o sindicato vai trabalhar para defender, né, o trabalhador, sendo que quem garante o sustento dele é o Estado? Não, vou fazer politicagem porque o mais importante passa a ser garantir essa teta, né? Sim, sem dúvida. E aí a gente acaba vendo o que vê, né? Os sindicatos atrelados ao Estado, né? O sindicato no Brasil, na verdade, a gente viu isso nos últimos 15 anos, o sindicato é o Estado, né? Ele se confundiu com o Estado. A gente viu uma república sindical, né? Em que os sindicalistas tomaram, enfim, a frente de vários postos de exercício de poder no país, a ponto de você não distinguir mais o que é atuação em prol do interesse público, o que é atuação enquanto sindicalista interessado na manutenção dos interesses da entidade. Foi o que a gente viu no país nos últimos 15 anos. E aí a gente vê dinheiro de contribuição sindical, de fatias de receita dos sindicatos sendo aplicados em campanhas políticas, sindicatos participando de pirâmides malucas destinadas a dilapidar patrimônio do trabalhador. Veja, por exemplo, do que aconteceu com a Bancopp no Guarujá. O famoso triplex do Lula. O prédio onde está o triplex do Lula foi um projeto da Bancopp, que seria a cooperativa montada, a cooperativa de crédito, né, que seria uma instituição financeira, um banco, vamos falar claro, um banco montado pelos sindicatos bancários. Um sindicato forte, bastante forte no país inteiro, mais ainda aqui em São Paulo, que tinha lá um propósito muito bonito, né? Vamos nos cotizar todos nós, né, bancários, para poder prover bons projetos de moradia para a categoria. E aí deu no que deu, né? Dinheiro dos bancários, né? Dinheiro suado dos bancários de São Paulo, que nunca foi entregue. Tem bancário aí, o Lula está sendo acusado de ter um triplex no Guarujá, mas está cheio de bancário que pôs dinheiro suado em prestações ali na Bancopp e não viu imóvel nenhum, porque esse dinheiro todo foi drenado para campanhas políticas. É realmente lastimável, né? Acho também que o sindicato não tem que se envolver em construção civil nesse caso. Mas, Ari, fizemos aqui 1 hora de podcast, ou até um pouco mais. Acho que tá bom de encerrar com o triplex do Lula. Cara, um abraço, um prazer ter você no podcast. O prazer é meu de estar aqui mais uma vez. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Para quem quiser saber mais, visite nosso site bomsenso.org, nossa página do Facebook, facebook.com/bomsenso.org.
e fiquem ligados para o próximo podcast. Abraço!